Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Conexões de Impacto, canal dedicado a falarmos sobre alguns assuntos tecnológicos e os seus impactos na nossa sociedade. Eu me chamo Flávia Valéria e o episódio de hoje vamos tratar telas na primeira infância. É possível enfrentar esse desafio? Primeiramente, o que nós podemos entender por primeira infância? O espaço que vai do nascimento de 0 a 6 anos. E por que esse período é tão importante ao lado dos outros períodos da infância, da adolescência, da fase adulta, do próprio processo de envelhecimento? Porque aqui nós vamos estar lidando com a formação de sistemas neurais ligados à neuroplasticidade, que é importante uma observação mais acurada e atenciosa de todos aqueles que são pais, responsáveis, tutores, que estão ali diretamente ligados ao desenvolvimento daquele ser tão novinho que está crescendo e adquirindo as suas habilidades. Os dados hoje de acesso a telas pela primeira infância foi feito sempre um estudo, o TIC Kids 2023, publicado no ano passado, ele traz a evolução ao longo dos anos do acesso cada vez mais recente dessa população tão jovem à internet e, portanto, às telas, seja de celular, seja de tablet, seja até mesmo de computadores ou de televisão, e a interação com conteúdos que podem impactar a sua formação e o seu desenvolvimento psiconeural. Nesses slides que vocês estão vendo aí, vejam bem, nesse período de 2015 a 2023, nós tivemos, em termos percentuais, em 2015, comparado com o de 2023, praticamente o dobro do acesso. Significa dizer que a população ela está tendo acesso dos 0 aos 6 anos cada vez mais cedo ao celular, os equipamentos eletrônicos e, portanto, as telas. Isso reflete muito do comportamento dos pais e dos seus responsáveis que também estão nesse celular. Temos que entender que o processo de desenvolvimento e de educação da espécie humana, dos bebês e das crianças, elas acontecem por imitação. Tanto é assim que o bebê começa a falar a língua materna e não uma língua estrangeira. Nesse processo de assimilação de comportamentos, de valores, de modalidades, de pensamentos e reflexões inclusive. Ora, se o pai e o responsável estão passando bastante tempo nessas telas, isso é indicativo de que para a criança que a tela é algo seguro. Será que podemos pensar assim? E será que podemos interferir nesse processo de percepção dessa formação infantil tão tenra? A gente tem que entender e perceber pela história que houve uma mudança do comportamento social. Nós tínhamos, por exemplo, na década talvez até de 80, 70, ou mesmo nos centros rurais e nos centros urbanos de décadas atrás, um comportamento de criação de infância mais interligada. A criança ela frequentava e hoje ainda frequenta a casa dos avós, dos primos, das tias. Era comum uma rede de cooperação. Era comum essas crianças estarem brincando na rua e às vezes uma mãe olhando pelo filho de todas na rua, ei, e todos devendo obediência àquele responsável. Com a evolução dos centros urbanos e a própria violência, com a mudança de trabalho e a forma de trabalho, o ingresso também mercadológico dessas mães, dessas genitoras ao mercado de trabalho, fez com que houvessem mudanças no comportamento de criação de filhos. Tanto que hoje as creches devem se fazer presentes, a questão de outros cuidadores que não familiares também ou conhecidos, vizinhos e amigos na vida da criança, e muito comum casais de primeira viagem ou não criarem seus filhos absolutamente sem rede de apoio. E ainda mais as famílias monoparentais, aquelas que têm a mãe e o filho ou o pai e o filho estarem sós.
Significa dizer que esse responsável para fazer suas atividades como trabalho, como próprias atividades físicas, vai ter que haver uma dinâmica em quem deixar a criança. E isso gera um impacto também pelo desenvolvimento econômico. A depender do nível econômico dessa família, contratar um cuidador se torna algo possível, mas a depender do nível econômico, isso não é mais possível. Ou seja, é um dificultador para ofertar atividades que levem ao desenvolvimento neuropsicomotor dessa faixa etária por aqueles que estão na baixa renda. É importante que o Estado tenha uma atenção nesse ponto para o fornecimento de políticas públicas específicas que possam ajudar essas famílias nesse momento dessa primeira infância. Por quê? Sem esse desenvolvimento dos tutores e de que fazer de atividades, a tela pode ser um substituto, como nós vemos muito aquela expressão, a tela como babá. Deixa lá os pais, os tutores, a criança em frente do computador, porque ela vai ficar quietinha, calminha e vai dormir e vai ter aquela interação com conteúdos que muitas vezes os pais não fazem a menor ideia. Nessa reflexão bem aqui, que eu deixo vocês devem estar vendo na tela, é importante que a gente perceba e se pergunte esse pequeno ponto. Como o uso dessas telas afeta o desenvolvimento cognitivo e emocional dos pequenos? Qual o impacto da exposição excessiva de telas para o sono, a atenção e as habilidades sociais? O que vocês acham? São perguntas para reflexão. Podemos assim iniciar um processo de desenvolvimento de soluções e reflexões de como estamos cuidando dessa fase tão inicial do desenvolvimento humano e que também vão se tornar adultos e, portanto, integrantes dessa sociedade. O uso de telas afeta o desenvolvimento cognitivo e emocional? A depender da quantidade de uso, sim, porque a criança ela vai deixar de estar fazendo reflexões salutares com os seus cuidadores, com outros seres humanos, para interagir com bonecos, às vezes apenas fantasiosos, uma realidade que não é a realidade comum. E ela pode perder a capacidade de estar interagindo com outras crianças e respondendo aos seus horários pré-determinados, por exemplo, de banho, de sono, horário de interromper, se não houver uma limitação desse uso de telas. E o mais preocupante nesse quadro, e por que é um período crítico essa primeira infância, dos 0 aos 6 anos, é aquilo que eu já falei um pouquinho lá atrás sobre a neuroplasticidade. E o que a gente pode entender por neuroplasticidade e por que ela é tão importante para desenvolvermos a correta compreensão da percepção dos possíveis prejuízos do uso excessivo de tela. Como podemos definir neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, de criar novas conexões e aprender constantemente os novos caminhos. Ou seja, a partir da experiência, o cérebro ele vai fazendo novas trilhas, ele vai ganhando uma dimensão maior cognitiva para aquelas relações e conexões a partir tanto das experiências e das informações que chegam naquele ser formante. E se essa neuroplasticidade ela está assim como uma tela sendo formada, adquirindo uma maior capacidade, tudo aquilo que a gente instrui nessa fase da vida ganha uma dimensão muito importante a nível emocional, a nível de experiências e a nível de descobertas. Às vezes é comum, hoje, uma criança não querer aprender a andar de bicicleta, aprender a fazer mais amizades, talvez porque estejamos fazendo com que algumas necessidades e algumas percepções sejam satisfeitas por instrumentos de tela. E isso pode ensejar uma modificação na forma como nós temos constituído os grupamentos sociais
até o presente momento, desenvolvimento de dificuldades relacionais, a incapacidade de causar a negociação, porque é no grupo que você aprende, é o brinquedo do colega que você quer e você aprende que você tem um limite, que não é do outro, não é seu, que se você quiser compartilhar um lanchinho, você vai também ter que oferecer algo e você começa uma sociabilização para estar inserido naquele grupo. A partir do momento que essa criança não precisa mais se esforçar para estar no social, ela começa a desenvolver padrões mais individualizados. E nesses padrões mais individualizados, o ganho cognitivo social pode começar a ser perdido se os pais e tutores não estiverem atentos para introduzir atividades que voltem a essa capacidade de criação dessa criança e o desenvolvimento dessas habilidades cognitivos emocional. Então, por que que a neuroplasticidade pode resultar prejudicada através desse uso excessivo de telas? Falta de estímulos diversos, como a gente citou o exemplo do estímulo para andar de bicicleta, do estímulo para descobrir novas brincadeiras, do estímulo para conhecer pessoas novas. Olha, um vizinho chegou, um novo coleguinha da escola. E isso resulta em quê? Menos interações sociais reais e com isso a capacidade de desenvolver essa habilidade afetiva de estar na presença e conviver com o outro, que é um diferente daquela criança. E com isso, a diminuição da criatividade e a resolução de problemas. Estamos com um conflito aqui com um coleguinha, porque ele quer meu brinquedo, eu não quero dar, ou eu quero o brinquedo dele, eu não estou entendendo que aquela criança tem um limite, que o limite é o outro. Então ela começa a achar que não tem certos limites e não sabe lidar com aquela angústia, daquela frustração pela negação advinda de um desejo não atendido, que apenas no convívio no grupo social é que começamos a aprender esses limites, que o nosso direito termina quando começa o do outro. E para termos benefícios coletivos, a gente tem que negociar. E isso começa desde pequenininho. E como preservar essa neuroplasticidade de uma forma mais saudável para esse segmento tão jovem, que merece tanto atenção e cuidado por todos nós, e não somente de pais, tutores e responsáveis? Variedade de estímulos. Oferecer um ambiente rico de estímulo. Tipo, você está sentindo, está escutando essa música? Você está sentindo esse cheiro? Isso é cheiro de quê? De pão quentinho ou é um cheiro de bolo? E se a criança tiver apenas acostumada a ver determinados estímulos excessivos, que são aqueles jogos, aquela velocidade incrível que algumas animações de tela dá, ela perde a capacidade de contato com aquilo que é mais simplificado e aquilo que gera uma conexão com sentimentos e memórias afetivas. E essa interação presencial, colocando limites. Olha, vamos sentar aqui para almoçar, vamos conversar. Nessa hora do lanche, eu quero saber o que você está fazendo. Mas não, eu quero jogar, ou eu quero fazer um vídeo que alguém me disse que eu não terminei de ver. Não, não é a hora. É a hora de nós conversarmos conjuntamente aqui. Isso gera uma habilidade de negociação do tempo de tela. E sim, os tutores devem, e os pais e responsáveis, introduzir novas experiências, novas habilidades, por que não resgatar os jogos coletivos, aqueles jogos que são tão criativos e que estimulam a capacidade de raciocínio, de pensar, viajar a lugares novos, diferentes, aprender habilidades variadas e com isso estabelecendo um equilíbrio entre a tecnologia e o mundo real. Se a tecnologia é algo que veio, chegou e veio para ficar, claro que os pequenos têm que ser apresentados e principalmente saber usar. E saber que aquilo não é um substitutivo de satisfação. Eu sei que muitos adultos ainda não sabem disso, né? Que ficam horas e horas nas telas, mas por que não tentarmos estimular desde agora os pequenos saber a distinção entre o mundo tecnológico
e o mundo real, ainda que nós não estamos ainda imersos no metaverso, como muitos acham, e daqui a pouco estaremos, mas nesse momento ainda é possível fazer essa distinção e complementar atividades lúdicas e físicas reais nesse mundo físico. Isso é complementado, e não sou só eu que digo, mas sim a Sociedade Brasileira de Pediatria, que está anualmente confirmando e incrementando seu relatório anual. Ele tem uma hashtag e um trabalho muito interessante que é hashtag menos tela, hashtag mais saúde. E na atualização que foi feita em 2024, como vocês podem observar bem aqui, tem os colaboradores, o grupo de trabalho de saúde na era digital. E entre as principais orientações que eu disse, tem várias orientações, é um relatório muito interessante, tanto para pais e tutores, quanto para todos aqueles que são educadores e trabalham diretamente com o segmento infanto-juvenil, não só com aqueles que trabalham na primeira infância, que tem as orientações para todas as idades, infanto-juvenil. E nesse ponto, que é o objeto da nossa conversa de hoje, as principais orientações são evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, mesmo que passivamente. Significa dizer que nessa idade, bebê, 1 ano, 2 anos, não é para ter contato com as telas. Não é para ter contato com aquele tipo de estímulo que as telas, que os vídeos estão fornecendo, ainda que de forma passiva, ou seja, que ela não vai interagir, que ela não vai selecionar, que ela vai ficar só olhando a tela, sem parar de forma contínua, uma imagem atrás de outra, uma cor atrás de outra. E depois dessa idade, limitar o tempo de tela ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão para crianças com idade entre 2 e 5 anos. E eis que começa o desafio. Uma vez introduzido o celular do pai e vendo que tem um vídeo que é engraçadinho e vendo que os pais estão constantemente, aqui eu falo pais e responsáveis, manuseando o celular, como, e esse é o desafio, introduzir e colocar o limite de apenas 1 hora diária para as crianças de 2 a 6 anos. É um baita desafio. E isso significa uma mudança de comportamento. Primeiro, os pais e tutores têm que ter conhecimento dessa informação, quais os prejuízos que passam um pouco do além de 1 hora de tela. Tem que ter o tempo, disponibilidade, recurso para introduzir atividades que venham a complementar o tempo de cuidado dessa criança, porque senão ela vai sim para a tela, como a gente comentou há pouco. Fazer a tela de babá é um dos piores prejuízos que podemos ter hoje. Mas, ao mesmo tempo, se não quisermos, enquanto coletividade, que a tela exerça a função de babá, é importante que Estado, sociedade e todos saibam que cobrar os equipamentos públicos para que esses pais tenham acesso de todos os níveis econômicos. E como eu falei, volto a repetir, quando você tem condições, você paga uma creche, você paga um cuidador, você paga atividades de desenvolvimento, terapias e outras. Mas quando estamos numa realidade de socioeconômico menor, como fazer e auxiliar também esses pais irresponsáveis para que essas crianças não façam uso de telas de uma forma não supervisionada e de uma forma para além de 1 hora. Esse é o desafio. E aí poderíamos pensar em recomendações e boas práticas, dicas para reduzir o tempo de tela que devem ser acessível. E aí vocês compartilhem esse vídeo com quem é pai, com quem é tutor, com quem é professor, que possa incrementar o pensamento e reflexão sobre esse momento digital da família em relação ao uso de tela pelos pequenos. Atividades, que pode ser muito bem-vinda, atividades sensomotoras, atividades criativas, como brincadeiras ao ar livre,
Era muito comum antes o pai que pegava a criança e ia à praia jogar bola. Normalmente o menino ele era ensinado a jogar bola porque era o pai que estava ali jogando bola, ou jogando frescobol, ou ensinando peteca, ou ensinando uma habilidade de um outro jogo qualquer. Eram os pais que estavam ali brincando de forma lúdica, correndo, brincando de queimado, de pique-esconde, e esse processo pode ser resgatado. Difícil, sim, porque se é um pai e um tutor que passa trabalhando de 8 às 18, às vezes 20, porque nós temos hoje uma necessidade, que é um tema para um outro podcast, o atual momento de trabalho nessa era digital, que não é nem futuro do trabalho, é presente do trabalho, onde muitos têm que ter 1, 2, 3 empregos para dar conta da renda familiar. Então, como conciliar o tempo de trabalho, de ganho econômico, com as atividades lúdicas que devem ser dedicadas aos filhos? Isso é um grande desafio. Então, não só essa defesa da neuroplasticidade, mas também essas brincadeiras ao ar livre vão ganhando equilíbrio, coordenação. É o momento que a criança cai, levanta, anda de bicicleta, caiu, levanta, estimulado pelos seus pais e genitores. E por que não trabalhos manuais? Pegar um papel com tinta, tinta guache própria para criança, tem aquelas pinturas de corpo em momentos festivos, como o Natal, como o Carnaval, e se todo mundo da família se pinta, faz aquela habilidade de criação com massas de modelar, com outras criatividades, de recorte, obviamente, com tesoura sem ponta para criança, e isso vai ajudando a habilidade fina motora e vai ganhando uma conectividade diferente com aquela atividade de validação. Normalmente a criança pergunta: papai, mamãe, você gostou do que eu fiz? E isso vai estimulando outras habilidades desse segmento tão importante nosso. E por que não um instrumento musical? Introduzir os pequenos em aulas de música, introduzir instrumentos musicais, habilidades que comecem a despertar funções sensoriais pela audição, pela capacidade de reproduzir sons. E volto a falar, isso, num segmento que tem capacidade econômica, é muito fácil introduzir aulas desse tipo. No outro segmento, com maior dificuldade econômica, é preciso que haja um interesse da sociedade e por políticas públicas do Estado para permitir que todos tenham acesso a esse tipo de atividade. Estímulo também à resolução de problemas, como brincadeiras simbólicas de médico, de imaginação, de se fantasiar, as famosas caixinhas que viram verdadeiras naves espaciais, aquelas brincadeiras que talvez não sejam mais tão comuns hoje nas famílias, digamos, modernas, digitais. Construções de blocos, né? Aqueles bloquinhos que a gente tem que empilhar e criar um desenho, jogos de tabuleiro, de quebra-cabeça, que vai, a depender da idade, as peças são maiores e vai fazendo com que a criança perceba a coordenação e concatene as informações para formar desejos. E fora isso, permite essas atividades lúdicas, essas atividades de tempo de qualidade dos pais e tutores com os seus filhos e menores, é um momento de familiar e de socialização que talvez seja importante ser resgatado. Pode ser um momento dessa socialização feita através de leituras, voltar a contar a história, como se tinha esse hábito de contar a história antes de dormir. Deixa eu contar uma historinha. E isso facilitava até o processo de sono e adormecimento da criança, que ia vindo com aquela fantasia, com aquele mundo onírico contado por aquela história. A capacidade de cozinhar juntos, fazer um bolo, aqueles bolos coloridos, divertidos, visita a espaços culturais, exposições de arte, museu, coisas que possam despertar a curiosidade e o lúdico da criança. E também, por que não, explorações sensoriais para quem tem essa habilidade eu posso introduzir como yoga, como técnicas de mindfulness, para que aquelas crianças comecem desde pequeno a fazer a sua regulação emocional, entendendo que o processo de respiração, de inspirar e expirar, causa uma estabilidade naquela agitação que elas não estão conseguindo compreender o que está acontecendo.
é dotá-las de recursos e capacitá-las a um desenvolvimento psicomotor saudável, que realmente vai resultar num ser humano mais preparado para essa vida em sociedade. E sem esquecer a nossa grande e querida amiga natureza, com as suas atividades de plantio, de jardinagem, de mexer com a terra, que é tão enriquecedor esse contato de preservação, momento até de ensinar a necessidade que temos de cuidar da água, de cuidar das plantas, de respeitar os animais e todos os seres e habitantes desse momento do globo terrestre. Mas será então, saindo dessa preocupação com o prejuízo causado pelas telas, que só traz prejuízos? Será que existe algo bom que possamos refletir com esse tempo de tela? Uma tela pode ser útil e como fazer útil nessa 1 hora, digamos assim, permitida ou recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria? O uso de jogos educativos. Hoje a gamificação ela traz sim possibilidade de plataformas e de vídeo que estimulem processos cognitivos, até de storytelling, para esse segmento de idade. Qual é a necessidade disso? Que os pais façam essa curadoria. Mas para fazer a curadoria, não basta integrar um canal de YouTube Kids com a trava de segurança para acesso a canais que são de uso comum de todas as idades. Há necessidade sim de uma curadoria específica para fornecer aos pequenos, aos menores, conteúdo de extrema qualidade, vídeos significativos que tragam uma mensagem ao final, onde possa se refletir, por exemplo, até mesmo para, a depender do contexto de cada faixa etária, 3, 4, 5, e a percepção da formação cognitiva em cada faixa etária dessa, trazer os conteúdos adequados. Mas para isso os pais devem estar devidamente educados. A literacia digital deve estar em dias para saber que o ambiente digital é sim um ambiente inseguro e perigoso quando não bem utilizado, que você tem que ter noções de cibersegurança, saber como trafegar nesse ambiente, até mesmo para colocar essas travas de acesso de internet, de outros conteúdos para suas crianças e adolescentes e saber fazer essa curadoria. Sem essa educação de adultos voltadas para genitores, professores e tutores das crianças, fica muito difícil o exercício e o desenvolvimento dessas habilidades. Então, a gente vai vendo que talvez o problema não seja em si a tela, mas o como e o quanto ela é usada, ou seja, a forma como essa ferramenta, essa entidade, vou chamar assim, que já está entre nós, seja pelo celular, pelo iPad, pela própria tela, e convivendo no espaço familiar como se fosse um ente da família, sem muitas regras. O que precisa, assim como todos sabem, a hora de sentar à mesa, de tomar banho, a tela também tem que saber que aquele momento não é para ela. E como é um ser anímico que não expressa vontades, quem dá esses controles e limites são os adultos responsáveis pelas essas crianças e por esses adolescentes. E assim vamos podendo perceber e perguntar a todos vocês: como vocês estão lidando com as telas na infância? Você que é professor desse segmento de idade, você que tem, talvez não seja pai, mas seja tio, você que talvez não seja nem pai nem tio, mas é amigo de uma família que tem crianças. Como você interage socialmente, já que o dever de cuidado de crianças e adolescentes é de todos nós, é da família, do Estado e da sociedade? Como você, enquanto ser, permite que esses pais e genitores tenham acesso a informações de qualidade que possam ser repassados aos pequenos? Como equilibram o uso de telas no dia a dia? E principalmente, como vocês, aí eu peço a colaboração nesse espaço coletivo de conexão, que conectar é criar essas pontes e esses pontos de impacto.
como vocês que estão enfrentando esse problema de birra, de dependência de tela, de dificuldades em colocar limites, estão conseguindo fazer com que os pequenos respeitem as determinações de vocês. Esse depoimento pode ajudar muitos outros pais que estão precisando também de orientação e de experiências e cases de sucesso, porque estamos todos nós envoltos no que é melhor para a infância e juventude. Então compartilhe essa experiência com a gente e agradeço muito por essas experiências trocadas e convido vocês para assistir o próximo episódio. Até mais!